Boa noite, pessoal. Graça e paz. Seja bem-vindo. Fica de pé no seu lugar. Prazer estar aqui mais um dia. Eu, de fato, fui pego por essa pegadinha aí. Amém? Você está feliz? Fala para você mesmo, eu sou abençoado. Você é abençoado, irmão. Não importa como você esteja enxergando isso, essa realidade, a sua perspectiva não muda. Você é abençoado. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Quem achou, desachei. Quem não achou, baixa um aplicativo. Eu ainda gosto de ter Bíblia, irmão. Eu sei que é mais fácil, mas a minha está toda rasgada aqui. Às vezes cai um pedaço de uma folha, às vezes a capa cai. Ela fica mais chique. Quanto mais velha ela fica, mais charmosa ela fica. Bíblia é assim. Amém? Amém? Vamos ler? Atos capítulo 3, versículo 1 a 8. Fala assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Fala comigo, na hora da oração. Às 3 horas da tarde. Estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Fecha os teus olhos, se possível for, coloca a mão no teu coração e vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Pai, nós não entramos em Tua presença porque dela nunca saímos. Nós nunca saímos. Então a minha oração hoje, Pai, é que a gente perceba, que a gente tenha sensibilidade, visão, audição espiritual para ver, sentir, enxergar. Pai, no nome de Jesus, eu te peço desde já, Pai, que todo ataque das trevas contra as mentes e corações aqui essa noite, que são o teu terreno, o terreno fértil para plantar a semente, Pai, todo ataque nós repreendemos no nome de Jesus. Todo o espírito contrário a Cristo seja repreendido no nome de Jesus. Mas eu também te peço, Espírito Santo, faça uma oração simples, mas verdadeira, genuína e de coração. Vem neste lugar, move-se nesse lugar, em nós, sobre nós e através de nós, porque onde tem dois ou mais reunidos em teu nome, ali não há entretenimento, ali não há um círculo de chá vicioso, não, é um culto profético, é um ambiente de glória, da qual nós podemos receber chaves, da qual nós podemos receber, Pai, códigos celestiais que vão mudar a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, não nos deixa mais um dia, Pai. Vem neste lugar não porque precisamos, mas porque necessitamos de fato e de verdade. Porque muitas vezes nós precisamos de muitas coisas, Pai, mas na verdade nós precisamos atentar ao que o Espírito necessita. Ao que o Espírito necessita. Abençoa as famílias aqui presentes nesse lugar, Pai. Abençoa cada um aqui, Pai. Cada um aqui com a tua bênção, com a tua graça, com a tua paz e com o teu entendimento, e que nós possamos ouvir e compreender, ver e enxergar as coisas concernentes ao teu reino, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Querido, você pode se sentar.
Amém? Tô vendo aqui o Hunter, tá com a bebezinha ali, olha, bem pequenininha, tem mais cabelo que eu já. Com certeza, né? Às vezes eu fico meio triste, irmão, porque os meninos aqui nascem, os bebezinhos nascem, já tem mais cabelo que eu. Aí tem uns irmãos que falam, pastor, vai para a Turquia. Eu fiz, irmão, imagina a cena. Eu do nada aparecendo aqui cabeludo. Não vai ter culto, vai distrair, irmão. O pessoal vai ficar assim, não vai ser aquela imagem do céu, vai ser um negócio assim meio escandaloso, né? Eu falei, então deixa assim mesmo, que eu não quero ser motivo de escândalo na vida de ninguém, né? Vai que aparece, né? Não vai rolar, não vai dar certo. Mas que bênção. Eu creio, irmão, que Deus está abrindo a madre de muitas pessoas nessa igreja, como também eu sinto que é um tempo que Deus vai abençoar muitas pessoas com casa, com moradia. Deus vai abrir essa porta na vida de muitas pessoas aqui hoje, amém? Irmão, semana retrasada, na verdade tem 3 semanas, eu adquiri um calo no dedinho do pé, irmão. E eu não sei se esse era o espinho na carne de Paulo, mas se era, ele sofria bastante. Eu não sei se você já teve um calo inflamado num dedinho do seu pé. E você só começa a prestar atenção nas coisas pequenas e na importância e na relevância que elas têm, quando de fato aquilo gera um desconforto. Irmão, tem 3 semanas que o negócio é assustador. Na semana passada eu acordava com meu dedinho latejando, irmão. Eu sentia meu coração batendo no meu dedinho do pé. Mas aí passava-se o dia e a dor era suportável. Fala comigo, suportável. Mas era extremamente desconfortável. E aí eu comecei a entender algumas coisas, né, no meu espírito, que não é que Deus estava usando o calo do meu dedinho do pé, mas a gente pode aprender de toda e qualquer situação ou circunstância. Porque muitas vezes existem algumas dores que a gente aprendeu a lidar, mas enquanto elas não causam um verdadeiro desconforto, você não para tratar. Eu gosto de ir no supermercado e andar, irmão. Pegar as comidas que eu gosto, e quando eu me vi, eu estava andando no H-E-B assim, ó. Né? Parece meu cunhado. Cadê? Boa, é a piada de público que não dá direito de resposta, né? Mas ele já deve estar pensando no monte aí, porque não mexe com o Júnior, que ele é bom de piada. E aí eu estava no H-E-B andando assim, irmão. E aquilo me gerou um desconforto violento. Eu preciso parar para ajeitar isso, eu preciso parar para curar isso, porque não está dando. Por quê? Porque a dor se transformou num desconforto. Horrível, irmão. Horrível. Semana passada eu estava aqui, veio aquela glória, aquela presença, eu parecia um aleijado. Hoje eu já cheguei meio ruim. Aqui no momento da adoração eu tenho que pisar com o pé assim de lado, porque já está dando uma dor que esse lado esquerdo todo treme já. E é uma dorzinha no tamanho de nada, num pezinho bem pequenininho, num dedo pequeno. Mas está gerando um desconforto. Eu falei assim para a Mona, fiz, pelo amor de Deus, marca uma podóloga, senão eu mesmo vou arrancar isso na faca. Aí eu fui lá na podóloga, ela botou uma anestesia lá local e arrancou o negócio. Mas ainda está doendo um pouco. Mas eu estava essa semana pensando em tudo isso. E Deus falou muito forte comigo. Eu estou gerando desconforto e algumas dores para que você de fato procure a cura. Daquilo que você já aprendeu a lidar. Porque muitas vezes, irmão, a pior escravidão não é aquela que você está preso, enjaulado. A pior escravidão é aquela que você já não sente mais o peso das algemas. Você nem sequer sente que você é escravo, porque você se acostumou com o peso das algemas. Se Deus não gera um desconforto, você não para lidar com aquela dor. E aí eu entendi, eu fui para esse texto, para essa mensagem. Eu já até preguei uma mensagem parecida há uns 2 anos atrás. Mas aí me veio esse tema, fala comigo, curando os meus pés. E eu estava lá na podóloga e ela estava com o meu pé arrancando o calo. E eu falei assim, eu preciso curar meus pés. Por quê? Porque está gerando desconforto. Agora você também precisa entender que você precisa curar os seus pés. Talvez você não esteja um calo, uma dor no seu dedinho, no seu dedão, não sei, mas espiritualmente, pé tem um símbolo, tem uma mensagem. João capítulo 13, versículo 10, Jesus está ali lavando os pés, fala comigo, lavando os pés. Pedro questiona e pergunta, e Jesus retruca para ele e explica. E explicou-lhe Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar
Os pés. Que banho ele está falando? Lá mais na frente em Efésios, Paulo explica que esse banho era concernente à palavra de Deus. Todas as vezes que Jesus pregava, ensinava e evangelizava, era um banho da palavra de Deus. Mas Jesus falou assim: eu sei que vocês já tomaram banho, vocês estão limpos. Tem 3 anos que eu libero chaves do reino, conceitos do reino, palavras do reino, sobre o reino de Deus, sobre as esferas espirituais, mas existe algo que está faltando. Os pés de vocês ainda são sujos. O seu corpo já está completamente limpo. Parcialmente não, completamente limpo. E vocês também já estão limpos, mas os pés, fala comigo, os pés, ainda não. E eu creio, irmão, que é como que um movimento que Deus está levando na igreja, que a gente vai ter que passar por esse lugar, e esse lugar se chama corrigir os seus pés, curar os seus pés. Não somente como igreja, mas como vida pessoal, como um contexto familiar da sua vida, como seu casamento, sua paternidade, sua família, seus negócios. Você vai precisar passar por esse momento em que você vai ter que corrigir os seus pés, porque parece que tudo já foi banhado, já foi lavado, restaurado pela palavra de Deus, a qual você foi imergido durante anos, mas algumas coisas ainda não viraram, não decolaram, não destravaram, porque de fato ainda falta o lavar dos seus pés. Os pés geralmente não é um lugar para onde a gente olha. Se não é mulher, normalmente a gente não olha direto para os pés de uma pessoa. A Bíblia fala que os olhos são a lâmpada do corpo. O pé muitas vezes é irrelevante, mas na palavra de Deus não. E é interessante que nesse contexto aqui, fala comigo, um aleijado de nascença. Ele era de nascença. É interessante que em Atos capítulo 4, versículo 22, conta que esse homem, ele já tinha 40 anos que ele era aleijado. Ou seja, ele era um aleijado de nascença, mas ele não era um jovem, já estava assim há 40 anos, irmão. Eu fico imaginando eu com esse calo há 40 anos, eu teria surtado. Aquele homem estava lidando com aquela dor por 40 anos. Por 40 anos ele estava lidando com aquela dor, porque ela ainda não tinha se transformado em um desconforto. E é interessante que por 40 anos, a Bíblia não conta, mas aquele dia ele estava numa porta para pedir esmola, chamada Porta Formosa. Repete comigo, Porta Formosa. O que era essa Porta Formosa? Os estudiosos falam que era a porta de Josafá, que o rei Ezequias criou. Mas lá na frente a gente entende que a Porta Formosa era a única porta das 12 portas do templo, da qual a mulher poderia também entrar. Era uma porta de todos os acessos. O homem poderia passar, mas a mulher também. Mas ela era chamada Porta Formosa, porque ela teria sido importada de Corinto, e ela teria sido banhada com um bronze de Corinto, e ela também era chamada Porta Corintiana. Aí tem muito São Paulino que não vai gostar dessa porta. Eu mesmo teria dificuldade de passar por essa porta, pois ela é uma porta corintiana. Mas ela era chamada de Formosa justamente pela sua beleza. No grego, a Porta Formosa está escrito como Rehorá Tesrorás, que significa a porta do encontro e da oração. Fala comigo, a porta do encontro e da oração. Ou seja, aquele homem nasceu aleijado, estava agora ali na Porta Formosa, que era uma porta do encontro e da oração. Mas preste atenção, tudo que ele precisava era do encontro com Deus, tudo que ele precisava era de uma oração, mas ele não entrou, ele estava fora. Fala comigo, ele não estava dentro do templo, ele estava fora do templo. E é interessante que a Bíblia nos fala algumas passagens sobre os pés. Fala comigo, pés. Isaías capítulo 52, versículo 7, fala assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ou seja, fala dos pés. Fala que pés são bases. Fala comigo, pés são bases espirituais. Todas as vezes que a Bíblia relata pés de uma forma simbólica ou metafórica, está falando de bases espirituais. Salmos capítulo 119, versículo 105 fala: lâmpada para os meus olhos, não, para os meus pés é a palavra de Deus, e luz para o meu caminho. Ou seja, os pés também fala de como eu escolho o meu caminho. Ou seja, pés fala de escolhas, e caminhos, fala comigo, pés, base, escolhas, caminhos. Todas as vezes que a Bíblia está falando sobre pés, ela relata uma base, um fundamento da nossa fé. Provérbios capítulo 4, versículo 26 a 27, fala assim: pondera a vereda dos teus pés,
e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aí a gente vai no capítulo 4, nos versículos anteriores, e nesse capítulo de Provérbios ele fala sobre a vereda do justo. Ele fala assim no versículo 18: a vereda do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, aqui ele está falando que a vereda do justo também são os caminhos do Senhor. Então a advertência é: ei, coloca os teus pés não num caminho errado, mas nos caminhos do Senhor. Abacuque capítulo 3, versículo 19 fala: Jeová, o Senhor é a minha força. Deus é a minha força. E por Deus ser a minha força, Ele me fará, ou seja, Ele fará os meus pés como os dos servos. E me fará andar altaneiramente. Fala comigo, altaneiramente. Se tu não ora em línguas, fala 3 vezes, que eu garanto que vai ser uns negócios embuluados aí. Não sei se vai ser línguas, mas vai embuluar a tua língua. Ou seja, quando o Senhor é a minha força, Ele fará com que os meus pés sejam fortes como o de um servo. E andar altaneiramente, no original fala saltar em ousadia e alegria. Em outras palavras, ele está dizendo: quando o Senhor é minha força, os meus pés também serão fortes, como saltando e andando de forma ousada. Romanos capítulo 16, versículo 20 diz: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus vossos pés. Ele não está falando debaixo dos pés dele, ele está falando: ei, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos seus pés. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Ou seja, pés, além de ser base, caminho, escolha, resultado espiritual, pé também fala de autoridade conferida por meio da graça. Você consegue ver como muitas vezes um símbolo, um artefato do teu corpo, muitas vezes ele é negligenciado, mas ao mesmo tempo que ele é extremamente importante. Deuteronômio capítulo 11, versículo 24, fala assim: todo lugar onde vocês colocarem o quê? A planta dos seus pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ou seja, pés também falam de governo. Pé é base espiritual, escolha espiritual, caminho espiritual, autoridade espiritual e também é governo espiritual. E qual era o problema daquele homem? Os pés. Desde quando? Desde que nasceu. Desde que nasceu. Ah, mas é só um calinho dele. Ah, mas é só os pés. Ele ainda via, ele ainda ouvia. Mas deixa eu te dizer, aquele homem tinha uns problemas nos pés. Mas não era somente o pé, irmão. Ele tinha problema de base espiritual, caminhos, escolhas, autoridade e governo. Então não era qualquer problema. Era um problema que de fato afetaria ele para a vida inteira. De fato afetaria ele para a vida inteira. E é interessante que quando a gente começa a decorrer, a gente precisa se perguntar ao texto. Fala comigo aonde ele estava, com quem ele estava e como ele estava. Quando eu cheguei na podóloga, a primeira coisa que ela perguntou, falou assim: pastor, o senhor vestiu algum sapato que danificou o seu caminhar? Eu fiz sim, tem uma bota aqui, eu estou quase jogando ela na cara do cão. E eu passei o dia com ela, eu senti que ia dar problema. Ela não jogou fora ainda, eu fiz: pois é, ainda está em casa. Não adianta a gente curar, irmão, se a gente ainda mantém em casa aquilo que te fez enfermo. Foi uma resposta tão simples que ela deu, mas ainda está na sua casa, pastor. Mas eu senti como foi o Espírito Santo falando com a gente hoje. A gente às vezes quer curar porque está desconfortável, porque está doendo, mas ainda mantém em casa aquilo que te transformou, aquilo que te enfermou, aquilo que te machucou. Ei, irmão, joga fora. Ah, mas está lá no canto 1 hora, quando você se descuidar de novo, você veste de novo. Ah, mas não é nada, é um pé. Não, não é só um pé. Fala de base espiritual, caminhos, propósitos, escolhas, autoridade e governo. Pequenas concessões que já te machucaram e hoje você busca cura, mas ainda deixa em casa, podem te roubar tudo isso.
E aí a pergunta que ela me fez são algumas perguntas que eu faço para nós hoje. Aonde ele estava, com quem ele estava e como ele estava. Fala onde, com quem e como. São 3 perguntas extremamente importantes, irmão. Porque aonde? Fala comigo aonde ele estava. Na porta do templo. Com os discípulos de Jesus que estavam orando. Para pensar. Ele não estava na balada, ele não estava na boate, ele não estava no espiritismo, ele não estava na macumba, ele não estava num... qualquer coisa que você quiser que seja. Ele estava no lugar certo, fala comigo, no templo. Perto das pessoas certas, os discípulos de Cristo. E que estavam fazendo a coisa certa, orando. Então muitas vezes o problema não é o onde. Porque tem gente que acha que trocar de roupa cura ferida. Porque tem gente que acha que se trocar de emprego vai melhorar a vida. Não, irmão, muitas vezes o problema não está no onde. Porque o onde ele estava era o correto. Com quem ele estava também era correto. E o que eles estavam fazendo também era correto. Eles estavam num templo com os discípulos de Jesus que estavam orando. Agora sabe onde é que eu percebo onde está o erro? No fato dele estar no lugar certo, com as pessoas certas, que estavam fazendo a coisa certa. Mas ele não pede oração, ele pede o quê? Esmola. Você tem noção que ele estava no lugar certo, irmão? Próximo das pessoas certas, que estavam fazendo a coisa correta. Ele estava na hora certa. Ele não estava só no lugar certo, ele estava na hora certa. Era a hora 9, que era 3 horas da tarde, a hora da oração. Aí o que é que ele pede? Me dá esmola. Por quê? Porque não adianta eu estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e fazer a coisa certa, se a minha motivação ainda é errada. Talvez uma frase que é tão simples, irmão, mas é um simples que vai te trazer curas profundas e sobrenaturais. Porque não adianta eu estar no lugar certo, com as pessoas corretas e fazendo a coisa certa, irmão, se a minha motivação ainda é errada. Se eu pregar bem aqui, falar bem, e for o que você quer ouvir, você vai sair daqui dizendo: poxa, eu gostei da pregação do pastor Urias, foi bom. Por quê? Porque eu tive resultado. Você julga o que está fora. Mas para Deus Ele não vai julgar isso. Porque mesmo se eu pregar bem, falar a coisa certa, for fiel à palavra de Deus, você sair daqui contente, Ele vai cheirar a minha motivação e a intenção do meu coração e vai dizer: foi bom, foi ruim. Porque Deus não olha o resultado, Ele enxerga a motivação. E muitas vezes por causa do resultado a gente deixa de dar fruto. Porque resultado muitas vezes não é fruto. Fala assim comigo: riqueza, resultado, prosperidade é fruto. E muitas vezes por causa do resultado a gente deixa de dar o fruto. Ele tinha resultado aqui, irmão. Mas ele estava no lugar certo, com as pessoas corretas, na hora certa. Mas a motivação dele era errada. Pergunta que eu te faço: qual é a tua motivação quando você vai para um small group? Qual é a tua motivação quando você vem no culto no domingo? Qual é a tua motivação quando você vai durante a semana buscar uma palavra, uma oração, assiste uma mensagem, fecha a porta do teu quarto, tranca e busca o teu Deus que está em secreto? Qual a tua motivação? Qual a sua motivação? Você deve se perguntar para ela, não é para mim, é para você. Qual a sua motivação? Porque não adianta fazer perfeito se não é o correto. Interessante que a Bíblia chama Satanás de sinete da perfeição. Fala comigo: sinete da perfeição. Você sabe o que era o sinete da perfeição? É o ISO 9001 do céu. Era como se Deus, tudo que fosse criar, botava o Satanás do lado e falava assim: é bom, é ruim. Não presta, presta. Mas sabe o que a Bíblia fala? Qual era o pecado do Satanás então? Se ele era o sinete da perfeição, a Bíblia diz: e ele deixou o comércio entrar no seu coração. Ou seja, tudo que ele fazia era perfeito, mas com a motivação errada. Não adianta você estar servindo a Deus, usando o nome de Deus, quando é para o seu próprio benefício. Jesus já nos ensinou. Ele estava com fome, irmão, cansado, precisando de um abrigo, de um cuidado, de um afago, comer, beber. E o diabo chegou para ele: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que foi que ele falou? Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que é que Jesus estava falando ali?
eu não vou usar o meu dom para alimentar minha carne. Qual a sua motivação? Fala assim comigo, mas todos os dias ele era levado. Todos os dias o coxo ia para a porta do templo. Levado, fala comigo, levado. Todos os dias, hein? Todos os dias ele era levado para a porta do templo para pedir esmola. Agora, se era todos os dias, era ruim ou era rentável? Eu creio que se fosse ruim, ele não ia todos os dias. A Bíblia não fala que foi durante 40 anos. Ele era cego aleijado durante 40 anos. Mas a Bíblia fala que ele era levado todos os dias. Todos os dias, fala comigo, todos os dias. Levavam ele. E ele pedia esmola. Ele recebia esmola, sim ou não? Se ele voltava lá todos os dias, recebia. Mas por que ele voltava? Para receber a esmola. A esmola mudava a condição dele? Não, porque todos os dias ele ainda precisava voltar carregado. Sabe por quê? Porque a esmola, ela carrega consigo uma mensagem. Sabe qual é a mensagem do Evangelho esmola? Volta aqui todos os dias, que eu vou manter a tua condição de paralítico. É esmola que você quer? Eu vou te dar. Volta aqui todo domingo. 5 horas da tarde, volta toda quarta-feira, volta aqui todos os dias. Volta aqui amanhã novamente, porque eu vou fazer manutenção da sua paralisia. Eu vou fazer manutenção da sua enfermidade. Volta aqui. Eu vou fazer manutenção da sua superficialidade. Volta aqui. Mas o que é que Jesus estava querendo? O que é que Deus queria? Curar ele. Curar ele. Agora, quando que acontece a cura do teu desejo por esmola? É interessante, irmão, porque Pedro chega para ele e fala o que? Levanta e anda. A cura não nasce na mensagem de esmola. Volta aqui todo domingo para pegar tua porçãozinha. Eu creio, irmão, que Deus está liberando uma estação que vai abençoar muitas pessoas. Vai multiplicar os teus celeiros. Quem não tem casa vai comprar casa. Quem não tem filho vai ter filho. Quem tem, Deus vai multiplicar. Eu creio nessa estação. Agora deixa eu te dizer, você não vem aqui no domingo para pegar isso. Você vem aqui no domingo porque você já recebeu isso no Espírito. Porque culto não é uma reunião onde eu venho receber, mas é uma reunião onde eu venho celebrar, glorificar, adorar, agradecer o que eu já recebi em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Paulo diz em Efésios, eu já fui abençoado com toda a sorte de bênção aonde? Em Cristo, nas regiões celestiais. E o que é que cura a mensagem de esmola? O que é que cura o evangelho de esmola? O que é que cura a mentalidade de esmola? Uma mensagem de desafio. Qual era o desafio? Ei, levanta e anda. Mas quer dizer que ninguém vai me ajudar, vai me dar uma muleta? Quer dizer que ninguém vai trocar minha fraldinha? Quer dizer que ninguém vai... Não, levanta e anda. Por quê? Porque a cura da mensagem do evangelho, irmão, entenda uma coisa. Se a mensagem que eu carrego não gerar em você um desconforto na sua paralisia, alguma coisa está errado. A mensagem do evangelho, ela veio para gerar um desconforto aonde? Na tua paralisia, para te julgar, para te condenar. Não, irmão, esse papel o diabo já faz. Não, pastor, estou me sentindo condenado. Não, irmão, Deus não te condena. Na verdade, Ele já te salvou dele mesmo. Porque a ira do final dos últimos dias não é o diabo que Deus te salvou, irmão. Deus te salvou da ira dele. Você não foi salvo do diabo, você foi salvo de Deus, por Deus. É lindo. Mas Ele quer te confrontar, gerar um desconforto. Lembra o dedinho? Eu estava lidando com a dor até que veio o desconforto. Por que Deus gera desconforto? Porque Ele quer que você ande reto, correto, com suas bases solidificadas, com suas escolhas, com princípios bíblicos, com seus caminhos atrelados ao Senhor, porque Ele vai te dar autoridade e governo. Bases espirituais, fala comigo, bases espirituais.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ele era aleijado de nascença, amém? Mas a Bíblia não fala que ele era mendigo de nascença. Mas peraí. A paralisia, ele nasceu com ela. Mas a mentalidade de mendigo, não. Tem muita coisa que você nasceu, não é culpa sua. Foi do meio que você foi gerado. Foi do ambiente que você cresceu. Mas algumas coisas não foi o meio que você gerado, ou o ambiente que você cresceu. Não. É interessante que a mensagem de cura não começa levanta e anda, começa olha para nós. Fala comigo, olha para nós. Por quê? Porque a paralisia nos pés era consequência de uma mente enferma, não tratada, não curada e mendiga. Porque a paralisia, quando o teu cérebro para de mandar informação para os teus pés. Por isso que quando ele está lá e está pedindo esmola, e aí ele olha e Pedro fala o quê? Olha para mim! Olha para mim! Por quê? Porque uma mente enferma paralisa todo o corpo, mas uma mente curada, ela te dá acesso no teu destino. Ele estava pedindo esmola, e talvez a sua perspectiva, os apóstolos tinham que colocar as mãos sobre eles. Mas o que é que Pedro e João falam? Olha para nós. Olha para nós. Tu está enfermo, olha para nós. Tu está ferido, olha para nós. Por quê? Porque ele precisava mudar o ponto de onde ele estava visualizando. Ele precisava mudar o local, o foco do seu olhar. Lembra quando Abraão estava abatido? Triste, ferido, desanimado, depressivo, fraco. Aí Deus falou: Abraão, sai aqui. Sai para fora da tenda. Olha para cima. Conta agora as estrelas que estão no céu. Porque essa será a tua descendência. Agora sabe o que é estranho? Porque o texto fala que era de dia. Que estrela no céu? Porque, irmão, qual é a moral da história? Deus não queria ver um homem com tanta promessa, com tanto propósito, com tanta fé, com tanta graça olhando para baixo, porque ele sabia que a cura estava quando ele começasse a olhar para cima. Aquele aleijado estava acostumado a olhar o quê? Para baixo. Para onde ele olhava? Qual era o foco dele? Qual era o alvo dele? Fala comigo, os amigos dele. Por isso que Pedro e João falam: ei, tu está ferido, está enfermo, olha para mim. Muda o alvo da tua fascinação. Muda o foco do teu olhar. A gente liberou um podcast esses dias, e no podcast eu falo uma tendência. Muita gente até viu falar, né? Jogou umas pedrinhas, normal. E no podcast eu falo uma tendência. Nós estamos numa era pós-igreja. O que é uma era pós-igreja? O maior número de cristãos confessantes hoje são os cristãos que falam: eu sou crente, mas eu já passei pela igreja. Eu não faço mais parte da igreja. Eu agora congrego na minha casa, escolho o pregador on demand, né? Netflix está na moda, então domingo eu vou escolher uma pregação sobre graça, nada que vai me gerar desconforto, porque na verdade eu ainda quero ficar paralítico. Nós vivemos um evangelho pós-igreja. E muita gente fala com razão, eu entendo, foram feridos, maltratados, controlados, manipulados. Há muito lobo no meio das ovelhas. Mas nem tudo são os lobos. Muitas vezes é a sua perspectiva e o seu olhar, a sua visão a respeito da igreja. O que João estava falando para aquele aleijado: ei, tu representa uma classe, uma estação, uma geração que está paralisada, já nasceu assim. E o tipo de pessoas que tu caminha até te carregam, mas não te dão acesso. Olha para mim. Então quero dizer para você que se ferir com a igreja, que vive evangelho pós-igreja, que não existe, mas você criou na sua cabeça. A Bíblia diz que João viu as 7 igrejas de Apocalipse. Mas antes de João ver as 7 igrejas de Apocalipse, primeiro fala em Apocalipse capítulo 1 que ele viu o sumo sacerdote. Primeiro ele viu o sumo sacerdote para depois poder ver as 7 igrejas. Eu sei que no seu coração você define a igreja real e a igreja ideal.
Mas a igreja ideal não é aquela que você definiu ir aos domingos. Porque a ideal, muitas vezes, que você definiu não é a real. Porque a igreja real você só vê através da luz de Cristo. Porque primeiro João viu Jesus, para depois ele ver as 7 igrejas. Primeiro Jacó viu a Cristo, para depois entender que a igreja era a casa de Deus. Primeiro Pedro viu a Jesus, para entender que a igreja eram pedras vivas. Primeiro João viu Jesus, para entender que a igreja, por mais que cheia de pecados na terra, os problemas, facções, ela ainda era vencedora na terra. Então a pergunta que eu te faço é: através de quem você está vendo a igreja? Porque o que Pedro e João estão fazendo é o seguinte: eu sei que você está paralisado e que você não é cego, mas a cura da tua paralisia vai quando você mudar o alvo do seu olhar. Através de quem você está vendo a igreja? Através de quem você está vendo a sua dor? Através de quem você enxerga Deus? João viu, Jacó viu, Pedro viu. Quem você está vendo? Uau! Quem você está vendo? Tem muita gente que vai precisar ver para passar a enxergar. Agora fala assim comigo todos os dias. Pessoas levavam ele, carregavam. Eram amigos, não sei, porque talvez havia um racha ali das esmolas. Mas eles estavam lá com aquele aleijado todos os dias. São pessoas que se juntam por afeto. Tem até amor, companheirismo. Tem tudo isso. Te carregam no braço. Mas a conexão do evangelho não é aquela que te carrega para sempre. Porque por 40 anos, aqueles amigos ou comerciantes carregavam ele todos os dias. Mas em apenas algumas poucas horas que eles conheceram João e Pedro, ele acessou um lugar que ele só via de longe. Eles carregaram ele, fala comigo, até a porta do templo. Mas poucas horas, com Pedro e João, ele acessou em um dia aquilo que ele não conseguia em 40 anos. Sabe por que muitas vezes você está paralisado, irmão? Olha com quem andas, eu direis onde tu estás. Não, mas me ama, não, mas me ajuda, ok, não tem problema. Mas em um dia, em poucas horas, ele acessou, irmão, o que em 40 anos ele não acessou. Por quê? Porque muitas vezes a cura da tua paralisia, irmão, está nas conexões. José cometeu algum crime? Ele merecia ser preso? Repete comigo, não. E por que ele foi preso? Porque a conexão dele estava lá na cela. José foi preso, ele não merecia ser preso, mas ele foi preso porque a conexão que destravaria o destino dele estava lá na cela. Eu não sei que cadeia você está enfrentando agora, que enfermidade você está passando agora, mas você precisa entender que algumas coisas é Deus te desconectando de alguns para te conectar com outros. Por quê? Porque o evangelho me manda amar a todos, mas construir com poucos. Porque quando eu alinho os meus pés, o alinhamento dos meus pés carrega consigo muitas despedidas e algumas novas conexões. Fala assim comigo, corrige os meus pés, Senhor. Por que quando você corrige os seus pés mudam suas conexões? Por quê, irmão? Porque conexão de propósito é aquela que se encontra no meio do caminho. Onde é que você está indo? Para o mesmo lugar. Onde é que você está indo? Para o mesmo lugar. Agora não é ir todo dia pedir esmola na porta do templo. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo, ela cresce como a aurora, de tempo em tempo. Porque a tua dor te conecta por afeto, mas o reino te conecta na jornada. Está na hora de você dizer tchau para alguns e começar a dizer sim para outros. Ah, pastor, mas eu não gosto, ele é tão chatinho, mas está indo para o mesmo lugar. Está indo para o mesmo lugar. Não se trata do que eu sinto aqui, mas para onde a gente está indo. Por quê? Porque o evangelho não é um paliativo que te fala, volta todo domingo e eu vou manter você na sua paralisia. Não, o objetivo de Jesus é para quando você se encontrar com Ele, você chegou lá carregado, mas saia de lá andando, correndo, saltando,
Chega de ser carregado, irmão. Corrige os teus pés. Aprende a se desconectar e conectar-se. Fecha a ferida e não o coração. Pessoas ferem, mas pessoas curam. Fala comigo. 2, aleijado de nascença. Ou seja, ele tinha problema nos pés. A gente já falou isso. Base, caminhar, governo. Ele não conseguia ficar de pé. Mas ele não tinha culpa. Ele tinha culpa? Não. José tinha culpa? Não. Então pare de analisar os movimentos de Deus através da culpa ou da não culpa. Mas Deus, eu não mereço. Mas Deus é injusto. A maior parte das nossas feridas são causadas pela nossa perspectiva de justiça. Era justo. Era culpa dele? Não, ele já nasceu assim, ele foi gerado assim. Um dia eu estava aconselhando uma pessoa aí, sabe aquele que se arrodeia um pouco para não ofender o evangelho dele, que assim, eu falo para todo mundo, eu vou bugar teu evangelho. E aquela pessoa estava ali falando, aquela coisa toda. E Deus falou assim comigo, quando eu tirei a espada, irmão, para dar uma exortação, Deus falou assim comigo: ei, ele nasceu assim. Ele foi gerado assim. Bota a espada de volta e coloca o abraço. Talvez você não tenha culpa, você nasceu assim. Te ensinaram assim, que você tinha que vir para a igreja para buscar uma bênção nova. Te ensinaram assim, que você tinha que vir para dar 1 e receber 2. Te ensinaram, você foi gerado nesse ambiente. Você não é culpa sua. Você nasceu assim. É o evangelho, irmão, que acha que gritar e saltar é o poder de Deus. Ou seja, não tem base, não tem cristianismo. Você nasceu assim. Mas não significa que você tem que continuar assim. E como é que eu sei que uma pessoa nasceu, irmão? No evangelho sem fundamento, com os pés tortos, aleijados. Todas as vezes que eu preciso criar alguma coisa para carregar você para o culto, você está revelando que você nasceu aleijado. Porque só vai para o templo carregado quem é aleijado. Faz uma festinha para trazer fulano. Carrega aquele infeliz. Não, você não tem culpa. Você nasceu assim. Você foi ensinado que dia de trazer visitante era fazer uma festa. Faz um hambúrguer, faz uma pizza, faz um churrasco. Não tem problema. A gente vai tentar atrair. Não tem problema. A gente precisa o tempo inteiro estar trazendo um pregador novo, uma música nova, um nome novo, uma canção nova. Por quê? Porque você ainda vive um evangelho dos pés tortos, sem fundamentos. Ainda precisa ser carregado. Pastor, não precisa ser carregado, não. Porque a principal característica de um filho de Deus que amadurece, ele não precisa. Fala comigo, Barrabás e Jesus. Barrabás foi para lá carregado, forçado, mas Jesus foi andando. Porque a maior característica do filho de Deus é: eu não vou carregado para o lugar do meu destino, mas eu vou andando, por mais que vai me custar tudo, vai me matar, eu vou sofrer, eu vou passar. Mas um filho de Deus, ele não vai para a cruz obrigado, ele vai andando. Nada mais satisfaz. Mais uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada, eu só quero a ti. Nada mais. Nada mais, nada além de ti, só quero
nada mais, nada mais, nada além de ti. Sabe uma coisa que o pessoal aqui da nossa igreja sabe? Eu não peço duas vezes. E não é porque eu vou te corrigir, não. É porque se eu te pedir primeiro e não ouvir entrega, eu não vou te pedir a segunda vez. Pode ficar sem fazer. Não faz. Se eu tenho que te pedir duas vezes para tu fazer, é melhor não fazer. Já disse Jeremias: não faça a obra de Deus de forma negligente, mas faça com fervor no seu coração. Para de ser carregado, irmão. Ok, tem uma fase que a gente te carrega, até ajuda tu trocar tua fralda, mas é estranho, com 40 anos alguém está te carregando ainda. Alguém está tendo tua mulher, coitada, meu Deus, a pobre, coitada da tua mulher, tem que estar lá todo domingo, chamando aquele infeliz, daquele homem, vamos para o culto. O pastor mandou te dizer que te ama, vamos para o culto. O Miqueias vai cantar aquela canção que você gosta, vamos para o culto. A nossa filha, tá? Já foi provado, quando bota as meninas para cantar, o criança, os homens vêm, a nossa filha vai estar lá, para de andar carregado. Me satisfaz uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada, nada. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Sabe qual é o objetivo do diabo? O objetivo do diabo, irmão, muitas vezes não é fazer você parar de vir para a igreja, mas é fazer você por 40 anos vir carregado, feito um mendigo, pedir esmola. Por quê? Porque ele sabe o que está escrito mais do que você e eu. Ele sabe que está escrito que debaixo dos nossos pés ele será subjugado. Ele sabe que está escrito que onde eu colocar a plantinha dos meus pés eu possuirei. Então qual é o ataque do diabo, irmão? É transformar um conquistador cheio de autoridade no mendigo. Me dá um pãozinho, me dá. Não, ei, tu tem autoridade para pisar a cabeça da serpente. Onde você colocar a planta dos seus pés, você vai conquistar. Então não para de pedir, começa a andar, começa a se mover, se move, anda. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Deus foi lá, libertou Israel, 400 anos de escravidão. Sinais, milagres e maravilhas no Egito. Liberta eles, convence o faraó, levanta um libertador através de uma sarça em chamas, uma história linda que daria um livro e um filme no Netflix. Aí eles chegam, saem de lá ricos, entram pobres, escravos, e Deus faz eles saírem de lá. Não sei se já parou para prestar atenção, irmão. Eles eram escravos, mas o faraó deixa eles sair com ouro. Estão lá eles, irmão, cheios de ouro e prata. Viveram um avivamento que a história do planeta Terra nunca viu, talvez nunca presenciará outro igual. Eles se deparam agora, tem um mar na frente deles. E aí Moisés tem uma ideia que não é errado, o que? Orar. Fala comigo, orar. Moisés vai orar. E a oração é: Deus, nós temos um mar agora. Não temos barco, não temos arca, não sou Noé, sou Moisés. O que é que a gente vai fazer? Porque eu já escuto, fala comigo, escuto a zoada dos carros dos egípcios. Eu já escuto. Aí o que é que Deus fala para Moisés? Que cargas d'água tu tá fazendo aqui? Tu é frouxa? Mas Deus, eu tô só orando. Moisés, fala pro meu povo que marche. Agora é interessante, quando saiu do Egito ele falou, fala comigo, anda. Mas lá no mar ele falou o que? Marcha. O que ele estava dizendo?
para eu te tirar do Egito, eu até aceitei a tua mentalidade de escravo, de receber, de pedir coisas, eu te dei. Mas vai chegar um novo momento de transição, onde eu quero te levar para a terra prometida, que andar com a mentalidade escrava não vai funcionar. Agora tu vai conquistar, sabe como? Eu não vou fazer, você vai marchar. E marchar é exército, irmão. É exército, ele está lá marchando para uma guerra. Aonde plantar a planta dos vossos pés, eu possuirei. Sabe por que o Satanás quer você olhando para baixo? Porque ele sabe que você é um conquistador. Sabe por que ele quer você no culto pedindo por migalha? Porque ele sabe que debaixo dos teus pés tem autoridade. Então o que? Ora não, marcha, se move, haja. Deus abriu uma brecha, se lança, pula, vai, mergulha, anda. Porque aonde tu colocar a planta dos teus pés, você vai possuir. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Então, talvez a cura do teu casamento não está numa oração, não está numa pregação, está em ficar de pé. Andar corretamente, andar altaneiramente, com ousadia, com alegria e com celebração. Pastor, Deus não falou, já falou. Aonde? Na Bíblia. Debaixo dos teus pés tem o quê? Fala comigo, autoridade. É tão vergonhoso que é debaixo do teu pé, irmão. Fala comigo, pés. Pés é o movimento do céu, irmão. Hoje, quando Deus quer te dar uma nova unção, fala comigo, nova unção. Não é mais um manto aqui, ó. Fala assim comigo, Elias jogou um manto sobre Eliseu aqui, ó. Os profetas, quando oravam e passavam o manto, era aqui, ó. Fala comigo aqui, ó. Mas aí Jesus veio com um novo tipo de autoridade. Um novo tipo de autoridade, mais profunda, mais real. Porque a Bíblia diz, irmão, qual era a maldição de Satanás? Fala comigo, para a serpente. Tu enganou Eva, eu vou te dar uma maldição. Tu vai rastejar e se alimentar do pó da terra. Fala comigo, pó da terra. Mas virá tu até morderás o calcanhar, mas ele com seus pés pisará a sua cabeça. Aí um dia eles estão num barco, tem uma tempestade. Aí os discípulos estão no barco. Jesus estava tentando ensinar a eles um novo nível de autoridade. Eles continuavam olhando para Jeremias, para Elias, para os profetas do Antigo Testamento o tempo inteiro, perguntando se Jesus era um daqueles. Mas Jesus estava falando, não, eu não sou um daqueles. Passou, o manto não está mais aqui. Passou, você não está entendendo. Eu estou transformando vocês de mendigos a conquistadores. Aí vem a tempestade. O pescador acostumado a ficar dentro do barco, fala comigo, colocar os pés dentro do barco, era seguro. Aí Jesus aparece no meio do nada, andando sobre as águas. Aí Pedro pergunta, és tu? Se és tu, me faz ir até você. Aí o que é que Jesus fala? Sobre a minha palavra. Repete comigo, sobre a palavra de Deus. Vem. Fala comigo, sobre a palavra de Deus. Vai. Pastor, eu não sei se vai dar certo, tem muito risco, a probabilidade de dar errado é enorme. Deixa eu te falar uma coisa, debaixo da palavra de Deus, fala comigo, vai! Por quê? Porque no reino espiritual, por mais que você não acredite, tem leis, regras e hierarquia. Onde é que é a área de atuação do diabo? Fala comigo, pó da terra. Tu se alimentarás e será restaurado do pó da terra. Ou seja, tudo aquilo que é humano, terreno, ele até tem acesso. Mas a Bíblia diz que Jesus estava caminhando sobre as águas. Ou seja, aqui, nessa atmosfera, tu não pode pegar, tu não pode tocar. Fala comigo, sobre a palavra de Deus. Vai. Porque quando você anda sobre a palavra de Deus, você está numa outra região, numa outra atmosfera. O diabo está aqui, ó, mas você está aqui. Por isso que ele grita, ele fica feroz, ele ruge, porque ele sabe que quando você anda na palavra de Deus, você está numa atmosfera das águas, da qual ele não tem acesso. Ele não pode te tocar, ele não pode te derrubar, ele não pode te matar, ele não pode te destruir. Vai, anda, se move aonde? Na palavra de Deus. E uma vez que eu coloquei
Fala assim: levanta-te. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que é que Pedro tinha? Autoridade. O que é que Pedro tinha? Governo. O que é que Pedro tinha? Base. O que é que Pedro tinha? Caminho. Graça, favor. Por quê? Porque ele caminhou com Jesus. Eu não sei o que você veio buscar hoje aqui, prata ou ouro, mas eu quero te dizer: eu não tenho ouro, ele não tem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. Não seja mais carregado, não olhe mais o tempo de longe. Entra, mergulha, acessa aquilo que já foi liberado para mim e para você. Levanta e anda, no nome de Jesus. Fica de pé do seu lugar. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, nada mais, nada além de ti. Nada além. Pai, eu oro, Senhor, que cada irmão aqui, que por mais que todo o tempo que tem de caminhada, de convívio com a tua igreja, ainda tem os seus pés tortos, ainda precisa ser carregado, ainda tem uma mentalidade de mendigo. Oh, Senhor, faz ele ver. Olha para mim, é o que Jesus está dizendo. Olha para mim, olha para cima e conta as estrelas, porque quem vê sem estar vendo vai acabar enxergando. Que seus pés sejam curados agora, no nome de Jesus. Que Deus te dê as bases corretas, os fundamentos corretos, as escolhas corretas, porque ali está a autoridade correta e o governo correto. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por cada um que veio aqui hoje. Faz eles verem, enxergarem que eles não são mendigos, mas que eles são reis e sacerdotes. No nome de Jesus. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha
Eu abençoo os teus pés, que eles sejam retos. Eu abençoo os teus caminhos, que eles sejam os do Senhor. Uau, eu abençoo as tuas escolhas, que ela seja a vereda do justo. E não demais, só perceba o que você já tem, a autoridade e governo. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, debaixo da graça, paz e misericórdia de Deus. E semana que vem, mesmo horário, mesmo local. Deus te abençoe. Tchau!